mais bonita se arruma e se pinta e sai. Mais um dia de sufoco, tô na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, no meu peito a vontade de ser o homem dela. Eu de volta do trabalho, tô de novo pro meu quarto, tô te amando da minha janela. Solidão, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, e minha voz extravasa, não suporto a vontade de fazer amor com ela. Hoje vamos falar de identidade, seguindo no nosso livro Goiânia em Mosaico, visões sobre a capital do Cerrado, que organizei juntamente com meu colega Eliezer Cardoso de Oliveira. Hoje vamos analisar 2 artigos deste livro. O primeiro é O Goiânia Country, a identidade em disputa, de Rejane Pinheiro da Silva. Quem é Rejane Pinheiro da Silva? Ela é doutora em antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora da Universidade Federal do Tocantins. Esse é o primeiro texto. E o segundo é Rock and Roll na Veia. Quando a juventude assume o palco, a cultura do rock em Goiânia, de Aline Fernandes Carrijo, que é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, todo mundo aqui se lembra daquela famosa frase atribuída ao rei Roberto Carlos de que Goiânia é uma fazenda asfaltada. Todo mundo conhece isso, né? Sim, e antes que vocês perguntem, este é o livro proibido do Roberto Carlos, aquele que foi tirado de circulação. E eu consegui no mercado negro livreiro. Enfim, não conta pra ninguém. Mas o Roberto Carlos, ele cunhou essa frase, ou lhe foi atribuída essa frase, e ela ficou sendo muito marcante para se discutir essa ideia do que pode ser a identidade goiana. Nós falamos na aula passada sobre essa dicotomia entre modernidade e modernização. Vocês vão se recordar que basicamente um é o desejo, né, por coisas modernas, ou seja, você tem acesso à tecnologia, né, que pode ser desde do telefone celular ou a caminhonete, né, o famoso peão de boiadeiro de caminhonete, que tanto se fala aí, a eletrificação rural e por aí vai. Agora, a modernidade não. Isso é modernização. Agora, a modernidade não. A modernidade já é uma espécie de sentimento, é uma espécie de pertença ao tempo. E que numa sociedade como a goiana, que ela é mais tradicional, isso acaba se transformando em trocas complexas. O nosso tema de discussão hoje vai girar em torno disso, mas pensando em Goiânia enquanto uma cidade que está em construção de sua identidade, ou seja, qual que é a identidade urbana da cidade de Goiânia, que surgiu para ser essa capital moderna, mas será que conseguiu? Será que conseguiu de fato tornar-se essa capital da cultura, como queria Pedro Ludovico Teixeira? Eu acho que é fundamental primeiro contextualizarmos, antes de irmos direto para os textos, direto para os artigos. E a primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: após o acidente com o Césio 137, a imagem da cidade de Goiânia ficou muito prejudicada. Então, quer dizer, vários prefeitos que se sucederam naquele momento, que na época do acidente o prefeito era o Daniel Antônio, e mesmo os governadores também, eles tentaram fórmulas para se refazer essa imagem da cidade de Goiânia, para não ser mais aquela cidade que brilha no escuro, né? A famosa piada de mau gosto, né? A cidade dos contaminados, a cidade radioativa. Em grande medida, essa ideia que surgiu posteriormente de retomar a questão da cidade de jardim, a cidade das flores,
veio para atender essa perspectiva. Só que houve outras tentativas antes dessa. E ali na virada dos anos 80, quando aconteceu o acidente, em 87, para os anos 90, começou a surgir no Brasil um fenômeno cultural bastante peculiar, que é o quê? Que é a transformação da antiga música caipira no que nós chamamos de música sertaneja, ou seja, que é essa música que tem uma espécie de viés romântico, em grande parte também influenciada pela estética do Roberto Carlos, né? E o que aconteceu? Curiosamente, grande parte dos artistas mais renomados dessa área foram ou eram goianos, ou goianienses mesmo, em alguns casos. Alguns desses exemplos é o Leandro e Leonardo, que nós acabamos de ouvir aqui, para o deleite de vocês. Christian e Ralph também eram goianos, né? E Zezé de Camargo e Luciano. Ou seja, de alguma maneira, Goiás estava na berlinda. E em grande parte, isso não aconteceu apenas no circuito cultural, da mass media, da venda de produtos. Não. Também tinha um aspecto político forte. Por quê? Porque na época, o presidente Fernando Collor de Mello, o infame, né? Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado, que teve aquele plano econômico muito maluco de tirar, capturar a poupança de todo mundo. Enfim, acho que todo mundo já ouviu falar desse presidente em algum momento. Ele tinha uma figura de modernidade muito forte, né? Apesar, né, de tudo, e apesar da sua fama posterior não ser tão interessante, naquele momento ali ele era o cara das tendências. O que ele fazia gerava tendência. E o que aconteceu? No momento em que ele estava no governo, tinha uma música sertaneja na trilha sonora da novela das 8. E hoje em dia, essa coisa de novela perdeu muito impacto, né? Mais ou menos o que aconteceu com revistas publicadas em papel, como nós comentamos na semana passada, na aula anterior. Mas na época, uma novela parava o Brasil literalmente. Assim, todo mundo acompanhava, porque havia poucos canais, aquela coisa toda. E uma novela colocou a música sertaneja Fio de Cabelo na sua trilha sonora. Isso pode parecer bobagem hoje, o que isso tem a ver, tal, que besteira, assim, mas na época teve muito impacto. Por quê? Era um produto que o Brasil todo via, né? E os intérpretes, que era a dupla Chitãozinho e Chororó, realmente explodiram. Até então eles participavam de um nicho, que era um nicho importante, que era um nicho que tinha uma influência que é inegável, tal, que fazia parte de Leocato Robertinho, Milionário José Rico, tal, quer dizer, já tinha ali um aspecto modernizador, porque colocaram guitarra, enfim, já tinha toda uma outra estética, afastada daquelas duplas antigas, Tonico Tinoco, João Carreiro e Pardinho, tal, Pedro Bento da Estrada, já não era a mesma coisa. O elemento urbano já era muito presente. Mas o que aconteceu? Quando o presidente Collor o chamou para fazer o show na sua residência oficial, que era a Casa da Dinda, a classe média se tornou, ficou, vamos dizer assim, abalizada para consumir aquele produto sem vergonha. Porque até então as pessoas até consumiam rádio AM e tal, só que era aquela coisa meio envergonhada, né? Tipo, não, eu tava passando aqui e eu vi a minha secretária do lar ouvindo, era uma coisa meio vando, tal. Mas a partir do momento que foi levado para a casa do presidente, a coisa explodiu. E o que aconteceu? Naquele momento, em 1995, para ser mais preciso, o prefeito da época de Goiânia, Darcy Accorsi, ele pensou, ora, nós temos as maiores duplas sertanejas do Brasil, tendo origem goiana, né, goianiense. Tem uma ligação forte com a cidade. Por que não aproveitar isso como uma espécie de capital, né, cultural, que também pode se transformar em capital real, capital, né, financeiro, né? O que ele fez então? A sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, isso é uma questão fundamental para vocês observarem,
Não foi a Secretaria de Turismo, não foi a Secretaria de Cultura, foi a Secretaria de Desenvolvimento Econômico que propôs para a Câmara dos Vereadores um projeto de transformar Goiânia na capital country do Brasil. O que significa isso na prática? Fundamentalmente, era a ideia de se criar uma agenda de eventos para transformar Goiânia no que era naquele momento Barretos, que é uma cidade do interior de São Paulo, que move até hoje, né, fortunas, né, com a questão da música sertaneja. Hoje em dia com o chamado sertanejo universitário, que é outra vertente, que é outra coisa. Mas naquele momento se vislumbrou essa possibilidade de transformar isso em dinheiro, de fato. E ao mesmo tempo recuperar a imagem da cidade que estava extremamente desgastada. Uma das coisas que foi levantado ali era, primeiro, por que country? Por que não sertanejo? Então já começou ali uma disputa de identidade, no sentido de que, não, você está privilegiando uma cultura americanizada, uma cultura da elite, não nossas raízes sertanejas e tal. E a partir disso, essa proposta, que tinha de fato um cunho bastante sério, virou literalmente piada. A autora, ela aponta aqui um trecho de um artigo do Xavier Godinho, que foi publicado no jornal Diário da Manhã, que aponta o seguinte: o artigo se chama "O Prefeito Cai do Cavalo", que foi quando começou os movimentos para derrubada dessa proposta. Ele escreve: se o Goiânia Country acontecer mesmo, as mudanças poderão se principiar ainda nos desvarios desta primavera. A cidade sofreria modificações radicais. As praças passariam a ser adubadas com as sobras digeridas por bovinos e equinos, ao invés de musgos e flores silvestres, milharais, arrozais, canaviais e roças casadas de feijão e soja, quebras-molas e mata-burros. De pontes, como a do Cepal do Setor Sul, pinguelas. De caminhões de aluguel, carroças. De pontos de táxi e de charrete, os moradores de Nova Vila e Vila Nova reconheceriam que perderam a luta pela retirada do parque agropecuário que tanto inferniza seu cotidiano. Retirar-se-iam mansa e pacificamente para os currais se expandirem à vontade. E quando fosse possível, fazendo jus ao pomposo título internacionalmente reconhecido de Goiânia, capital country. E aí outras brincadeiras se seguem, né? Tipo o autódromo só sediaria corridas de tratores, colheitadeiras e outras máquinas e implementos agrícolas. Vez ou outra, quando o programa do hipódromo da Lagoinha estivesse completo, corridas de cavalos, éguas e asnos. O estádio Serra Dourada seria interditado para jogos de futebol. Em compensação, teríamos ali todas as tardes e noites rodeios e touradas. Segura, peão! Isso está na página 98 do livro. É claro, né? O que nós estamos fazendo aqui é a leitura de um trecho que exacerba a proposta, transformando, né, em algo ridículo. Né? E é exatamente aí que começa a disputa de identidade. O editorial do jornal 5 de outubro, que era uma outra publicação que havia no período, ele aproveita para, além de fazer jossa, fazer comparações, né, com outros elementos culturais que nós temos na cidade. A autora cita, né, sobre essa questão de inversões de valores que esse projeto representaria. Nós temos Serão Franco, um dos maiores artistas plásticos do país, que gosta de prestígio lá fora como poucos brasileiros. Temos também o escritor Bernardo Ellis, que por até não ser um dos melhores do Brasil, mas pelo menos nos orgulha e pertence à Academia Brasileira de Letras. É nosso também o escritor Carmo Bernardes, que recentemente ganhou o prêmio de literatura da Casa das Américas, concedido pelo governo de Cuba. E segue, fala um pouco do projeto e tal, e mostra como virou piada nacional. A ponto de o humorista Jô Soares afirmar que quem quiser ter filhos cantores de música sertaneja basta mudar para Goiânia. É lamentável, porque na verdade São Paulo tem muito mais cantores caipiras do que Goiás. Se refere ali ao interior de São Paulo, inclusive Barretos. E o texto segue aqui, né? E termina da seguinte forma: o sucesso das duplas Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, nada tem a ver com a música de viola caipira da terra e muito menos com a catira. Ou seja, já questionando aqui
a questão deles serem de fato representantes dessa cultura local. E o projeto foi arquivado no ano seguinte. Em 1996 não se tinha mais o projeto para votação. Ele chegou a ser discutido ali em algumas câmaras não exatamente oficiais, tal, mas acabou sendo de fato arquivado. Essa questão do preconceito contra o caipira, e muitas vezes adotando esse elemento estético country, né, essa coisa modernizada, essa coisa americanizada muitas vezes, é muito discutida. É uma discussão que é fundamental para descobrirmos qual é o sentido dessa modernidade goiana. E um dos autores que contribuíram muito com isso é o Arnaldo Salu, que escreveu esse livro aqui falando sobre esses caipiras que são presentes no audiovisual aqui do estado. Ele fala do Newton Pinto Carvalho, né, e também do Imbilini e outros, assim, remontando ali o Mazzaropi e tudo mais. Né? Mas o importante aqui do texto dele é mostrar como que, de fato, há esse preconceito contra a cultura caipira, mas ao mesmo tempo também há instâncias de exaltação disso, dessa questão dessa exaltação desse elemento cultural. O que mostra, como a autora cita, né, eu mostro o livro dele aqui, Stuart Hall, ele fala que essa questão da identidade, ela, na pós-modernidade, que inclusive é o título do livro, a identidade cultural na pós-modernidade, ela não é fixa, né? Ela depende de uma série de elementos, né? E é por definição dinâmica, tá? Tanto que a tese principal da autora basicamente é a seguinte, né? Partindo desse conceito do Stuart Hall sobre a questão da identidade nessa pós-modernidade, que vai gerar como produto música sertaneja, mas também outros tipos de música, que falaremos deles na sequência. O que se tem é uma grande miscelânea, mas no caso de Goiânia, para ela, o que existe é uma identidade, a defesa de uma identidade que ao mesmo tempo é rural, mas também é moderna, e que ela se ampara em símbolos de prosperidade. É mais ou menos como aquele comercial, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Ou seja, o nosso agricultor, o nosso sertanejo, ele quer ser identificado com esse elemento do agronegócio, não mais com essa identidade pura e simples, né, desse caipira simplório que é feito de bobo na cidade e tudo mais. Agora, quando nós pensamos nesse conceito do Stuart Hall, ele de fato é necessário para pensarmos Goiânia de uma maneira sofisticada. Por quê? Porque é claro que em Goiás existe essa tradição do caipira, né? Só que isso muitas vezes gera uma discussão de rudeza, né? Gera uma ideia de, não, esses caipiras eles são indivíduos toscos e tal. E que muitas vezes acaba se voltando contra os donos dessa identidade. Um exemplo interessante disso está aqui no Guia Politicamente Correto e de Direitos Humanos, que o governo federal organizou ali uma junta para criar uma série de palavras, né, que se deveriam sair do nosso jargão cotidiano, ou pelo menos ser consideradas inadequadas. Esse projeto aqui também foi arquivado, vocês vão ver que ele é igualmente absurdo, né? Foi arquivado ali no último momento do segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi feita ali uma reunião, né, com ele, né, apresentar o projeto, né, que deveria basicamente fazer o seguinte: foi organizado, entre outros, né, pelo Jaime Pinsky, né, um professor importante, né, que muitas palavras seriam varridas do nosso vocabulário. Por exemplo, classe baixa. Pegando exemplos aleatórios aqui. Repetição dessa expressão graficamente ilustrada pela base da pirâmide, ou seja, seria ofensivo. Coxo, outra palavra que deveria ser abolida. Palavra estigmatizadora de pessoa que anda de maneira irregular, por ser portador de deficiência de uma ou duas pernas. A carga pejorativa do termo também é grande por ser de uma das designações populares do diabo. Funcionário público, o trabalhador do Estado que exerce ou desempenha uma função pública. Serventuário é colocado aqui depois do governo Collor como algo que é
que é mal visto e tal, né? Vadia, palavra usada para discriminar as prostitutas, viu, no verbete mulher da vida. Velho, as pessoas idosas preferem ser tratadas com o termo idoso. Então, enfim, são uma série de palavras aqui que quando o presidente ele ouviu o projeto, falou, não, isso é uma bobagem, eu chamo meus amigos dessas coisas aí, eu uso essas palavras, então não é algo que deve ser levado a sério. E de fato não foi, tanto que foi arquivado. Eu recomendo até que vocês procurem na internet, que é muito divertido essa leitura. Mas é o seguinte, uma das palavras é exatamente goianada. A palavra goianada deveria ser abolida. Vamos ver aqui. Goianada, a exemplo de baianada, é um preconceito de caráter regional e racial contra as pessoas naturais de Goiás, a quem se atribui rudeza ou falta de inteligência. E aqui está, comprovando, ou seja, né, no manual do politicamente correto de direitos humanos, a palavra goianada deveria ser abolida. E que está nesse contexto, né? Mas pensando nessa questão da identidade múltipla e fluida e dinâmica que é própria, nós podemos pensar que, por exemplo, existe uma tradição de música erudita em Goiás. Esse aqui é um exemplo, que é o Tunico do Padre, né? A própria questão da nossa MPB também, ali com Marcelo Barra, Pádua, Maria Eugênia, Fernando Perillo, João Caetano, Eli Camargo, Ricardo Leão e tudo mais, né? Assim, é uma tradição que remonta, né, e que dialoga primeiro com a MPB brasileira, mas também com a ideia da modinha portuguesa, ou seja, tem toda uma sofisticação e que está muito distante, né, do que seria essa música sertaneja comercial. E que seria a música culturalmente, digamos assim, mais azeitada para pensar Goiás, embora não tenha um alcance popular, né, que se espera. E mesmo assim, algumas atitudes, atividades, vamos dizer assim, experimentais. Por exemplo, esse grupo aqui, um bando, né, é muito interessante, né, e que faz essa mistura, né, de culturas, mostrando que em Goiás tem tudo. Tem um pouco de maracatu, tem um pouco de baião, tem tudo, né? Tem uma coisa do sertanejo também aqui presente. Então é um bando, é uma banda comercial, né? Que é também conceitual, certo? E quando nós pensamos nisso, né, do porquê que esse projeto ele foi arquivado, o grande motivo é o seguinte: grupos de pressão. Vocês viram que houve intelectuais, jornalistas, professores ali fazendo resenhas contra esse projeto de lei, que acabou fazendo com que o prefeito o arquivasse. Mas outro grupo importante também fez pressão, que foram os roqueiros goianos. Sim, eles existem. Pode parecer estranho, pode parecer tão estranho quanto sambistas franceses, mas existem os roqueiros goianos, os roqueiros goianienses. Tanto que Goiânia foi chamada pela revista Veja, no momento em que a revista Veja ainda era muito importante, de a Seattle brasileira, naquele momento em que o grunge estava aparecendo com muita força ali no cenário do rock dos Estados Unidos. Todo mundo tinha sua banda, né? Nesse mesmo momento aqui. E os roqueiros, eles fizeram esse grupo de pressão também. Eu mesmo tinha minha banda. Minha banda era a lendária Papai Papudo Não É Mais Cabaço, com Alencar no vocal, Léo na guitarra, Isaac na batera e eu no contrabaixo. E as pessoas diziam: esse contrabaixista é tão ruim que ele é contra o baixo. Tá, eu sei, essa piada foi ruim. Vamos voltar aqui. O fato é o seguinte: todo mundo tinha sua banda e essa coisa da Seattle brasileira tomou muita força, tanto que ganhou uma projeção nacional, ali, com reportagens em grandes revistas e por aí vai. E por que isso aparece? Que está no nosso segundo texto aqui do livro. Que é Quando a Juventude Assume o Palco, a Cultura do Rock em Goiânia, de Aline Fernandes Carrijo. A principal perspectiva aqui é a ideia de que, embora Goiânia tenha surgido inicialmente com esses grupos que tinham raízes rurais muito fortes e tal, mas com o passar do tempo, sobretudo a partir da década de 80, isso não era tão presente mais.
as gerações foram passando e aqueles grupos que tinham aquela ligação muito presente envelheceram. Então a juventude não tinha essa ligação tão forte com o campo mais. E ao mesmo tempo, nacionalmente criou-se um movimento de rock muito forte, que veio na época, né, Legião Urbana, Titãs, Barão Vermelho, né, essas bandas lendárias brasileiras. E isso, num primeiro momento, gerou um circuito universitário que recebia essas bandas com muita frequência. Quer dizer, quase todas elas vieram para Goiânia, sobretudo as bandas brasilienses. Plebe Rude, Capital Inicial, Legião Urbana, inclusive atribuem ao Renato Russo que ele teria repetido as palavras do Roberto Carlos, né, que Goiânia é a fazenda asfaltada. Né? Não se sabe se falou, não sabe nem se Roberto Carlos falou ou não, mas o fato é que está na lenda. Mas o que importa é que esse circuito surgiu e essa juventude dos anos 80, 90 e agora no século XXI tem uma presença do rock, da cultura, da contracultura muito mais forte. É claro que não é toda a população, obviamente, mas é um grupo muito representativo, tanto que foi também, como comentei, um dos grupos de pressão para arquivar o projeto. A coisa era tão grande que diz que surgiu ali um certo momento em que houve rixas entre grupos, né? A autora descreve isso no texto, né? Entre o pessoal do metal e o pessoal do punk, né? Ou seja, uma coisa muito cosmopolita, né? Muito próprio de São Paulo, esses grupos de diferentes vertentes do rock brigando entre si e tudo mais. Agora, o mais importante é que criou-se um mercado. Essa é a grande questão. Criou-se um mercado. É claro que o mercado de nicho, capitaneado ali sobretudo pela Monstro Discos, e que foi produtora de vários festivais, dentre eles, esses que surgiram, né? Estavam o Vaca Amarela e o Bananada, que ganharam dimensão nacional. Muitas bandas do Brasil, importantes do Brasil, e fora do Brasil também, vieram tocar em Goiânia. E esse circuito foi se estabelecendo. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns exemplos deste cenário. Por exemplo, aqui está o CD Goiânia Rock City, que é uma espécie de coletânea das bandas. Tá? Tem coisas muito boas aqui. E nesse bojo tem o Réu Condenado, que é uma banda bem divertida, né? Bem interessante. Actemia, Com Licença Dona Cidade, esse título aqui, né, já mostra ali essa relação com a questão da identidade urbana, assim, com licença, o rock tá chegando, né? Alguma coisa nesse sentido. São todas bandas goianas, goianienses, né? Recondenado é de Anápolis, o Rolling Chamas, né? E uma muito interessante, Vícios da Era, né? Muito boa, que aqui está o segundo disco do Vícios da Era. Esse cenário ele foi descrito de uma maneira bem interessante pelo jornalista Pablo Costa nesse livro aqui, ó, 10 anos de Goiânia Nós, que era outro festival, né, que se somava ao Vaca Amarela e ao Bananada, que formou esse circuito, né, que muitas vezes funcionava ali paralelamente mesmo ao carnaval. Quer dizer, quando começava o carnaval, e o carnaval goianiense ele é vazio praticamente, né? Quer dizer, muitas vezes esses espaços urbanos eles eram ocupados por esses grupos, né, de rock, né? Por exemplo, o Martins Sererê, fui em muitos shows lá no Martins Sererê, que é um centro cultural. O próprio Centro Cultural Oscar Niemeyer, que é mais recente, né? O próprio Country Club, ele chegou a receber edições desses festivais e que eram muito lotados, ou seja, havia de fato esse interesse dessa juventude goianiense por esses gêneros. E a grande discussão que a autora faz no texto é até que ponto essas movimentações eram pastiches. Pensando o pastiche como uma espécie de imitação do elemento cultural real, né, que quer ser aquilo, mas na verdade é uma coisa estranha, meio mista, porque por mais que você esteja num cenário goiano tocando rock, você não deixa de ser goiano. Então até que ponto as suas raízes, que são raízes rurais ainda, apesar dessas gerações não ter essa ligação, mais recentes não ter essa ligação tão forte, né? Mas a coisa está presente ali ainda. Então a discussão do pastiche é muito forte aqui, e é um conceito que é fundamental vocês
procurarem essa ideia de que você pode estar imitando alguma coisa. Por exemplo, um brasileiro imitando um americano. É ridículo aquela brincadeira que eu fiz. Existe sambista francês? Até que ponto o sambista francês é de fato um sambista? É possível? Né? A ideia de pastiche acaba passando por aí. Agora, o grande elemento aqui é pensar que tudo isso gera essa identidade que está fluindo, que está se mesclando o tempo todo. É claro que Goiânia, e a grande disputa de identidade é isso, é o local em que tudo é possível. Né? Você tem um festival hoje, né, que pode... Vila Mix, que seja, alguma coisa assim, que pode ter vários e vários gêneros diferentes, que vai do rock ao sertanejo. Né? O próprio Rock in Rio acabou adquirindo isso. É muito criticado, inclusive, que muitas vezes tem bandas de axé, ou então artistas que não são ligadas ao rock participando ali, mas essa identidade fluida é exatamente o que dá o tom da cidade de Goiânia nessa sua modernidade possível.